Fala pessoal, o Esporte Goiás começando e olha a rodada cheia e nossos maranhenses fazendo bonito. Quase todos venceram, com exceção do Cavalo de Aço que empatou, mas o Juventude Samas venceu um importante jogo fora de casa. O Motoclube voltou a vencer dentro de casa e entrou novamente no G4. E olha, o Sampaio Correia também fora de casa fez um bom jogo e venceu a partida do Brasil de Pelotas e se reaproximou da parte de cima da tabela. Então tem muita informação, tem muitos gols e também, é claro, os nossos maranhenses brilhando aqui, mas tudo isso depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E aí o primeiro jogo que vamos falar é do Cavalo de Aço, que jogando fora de casa conseguiu abrir o placar com o John Maranhão, sofreu o empate, mas está de bom tamanho. Jogando fora de casa a gente sabe que é sempre muito difícil, ainda mais contra o Guarani de Sobral, que na ocasião, antes de finalizar a rodada, era líder do grupo. Então era duelo entre o terceiro colocado e o primeiro colocado do grupo A2. Os dois times, não foi um jogo emocionante, não foi um jogo tecnicamente muito bonito, muito interessante, mas os gols saíram inclusive de erros, né, de marcação dentro da própria área. O Cavalo de Aço tentou buscar o resultado com algumas ações ofensivas de longa distância, são chutes ou então em bola parada. O Guarani de Sobral também não é bobo nem nada, tentou chegar em algumas ocasiões, mas ficou um jogo muito estudado, muito de marcação e de pouca criatividade. A gente consegue ver aqui nos melhores momentos que os chutes, né, as bolas alçadas na área normalmente não tinha uma efetividade, não iam ou fortes ou colocado, então não dava tanta dificuldade nem para o goleiro Bruno do Cavalo de Aço, nem para o goleiro do Guarani de Sobral. E aí o gol do Cavalo de Aço sai com o John Maranhão exatamente aí no segundo tempo e de uma bola resvalada. O goleiro não consegue colocar a bola para a linha de fundo ou para a lateral, dá o rebote no meio da área e o John Maranhão, oportunista, estava lá para colocar a bola para o fundo das redes, comemorou bastante. E aí o gol do Guarani de Sobral sai praticamente que em seguida também de um erro ali dentro da área. A bola vai sobrar para o Silva e Silva vai mandar para o fundo das redes. A gente vê que assim, o Guarani de Sobral saiu atrás do placar, estava em casa, saiu atrás do placar, mas não se acovardou e tentou buscar o resultado a todo instante. O gol do Guarani saiu praticamente igual ao do Cavalo de Aço. Aí a gente vê novamente erros de posicionamento e de trocas de passe. O Cavalo de Aço é o novo comando técnico, é o Samuel Cândido que está lá, mas a gente ainda consegue ver muito do trabalho do técnico Mirandinha. E aí é o gol do Guarani de Sobral, do time lá do Ceará. Sai, né, em um erro, inclusive, não só do goleiro do Cavalo de Aço, mas também da própria marcação, porque a bola passa, né, o time do Guarani consegue fazer a bola passar por toda a área e o goleiro consegue não acertar a bola, deixando livre ali para o Silva marcar e mandar a bola para o fundo das redes. Jogo igual, 1-1, que não foi ruim para nenhuma das equipes, apesar do Guarani de Sobral ter perdido a primeira colocação para o 4 de julho, o Cavalo de Aço soma um ponto, permanece na terceira colocação e o Guarani desce para a segunda colocação. Nenhum dos times perdeu, mas um pontinho somado para cada é muito importante, até porque o Motoclube, que atualmente é o quarto colocado, e o quinto colocado, que é o Juventude Samas, estão ali bem próximos já da pontuação, querendo de qualquer forma entrar, não só ficar de vez no G4, mas também se aproximar no número de pontos. E quem conversou com a gente pós-jogo foi o Samuel Cândido, o técnico do Cavalo de Aço. O jogo nós sabíamos que seria difícil, né? Criou um clima muito hostil, né? Nós ficamos impossibilitados de fazer o nosso trabalho logo quando chegamos na sexta-feira, finalizar a semana, em virtude de ocorrido lá em Imperatriz, mas acreditamos que a nossa diretoria tentou fazer o melhor, mas eles não aceitaram, por causa de uma programação que foi alterada, mas eles tinham espaço para poder realizar o trabalho na sexta-feira, no período da tarde, não quiseram, recusaram o médico, e criou aquele clima mesmo de guerra, né?
Eu passei para os atletas, nós vamos entrar em campo para poder competir, entendeu? E encarar mais uma decisão pela frente, né? Então, um jogo bem disputado, a temperatura muito alta, o grupo suportou bem a temperatura, fizemos 1-0. E se nós tivéssemos um pouquinho de calma no passe final, nós poderíamos ter feito o segundo gol, mas não veio, né? E aí numa bola virada na diagonal e acabamos cochilando na marcação, atravessaram a bola e eles acabaram fazendo o gol de empate, né? Mas agora é pensar na próxima partida, somamos um ponto fora de casa e pensar no bom retorno. Ele lamenta, né, o empate, porque saiu à frente do placar, pegou o empate para o Guarani, mas tem que se comemorar. É uma lamentação, assim, até um pouco desmedida, porque segue no G4, terceira colocação, estava jogando contra o líder do grupo A2. A gente tem a tabela de classificação para mostrar a pontuação exata, tanto do Cavalo de Aço quanto do Guarani de Sobral, que agora desceu para a segunda posição. O 4 de julho perdeu para o Motoclube aqui, mais tarde vamos falar sobre essa partida. O Guarani de Sobral estaciona os 16 pontos, assim como o Cavalo de Aço também com 14. Logo em seguida vem o Motoclube com 12 pontos e o Juventude Samas também com 12 pontos na cola ali do Motoclube. O Paragominas saiu do G4, desceu da quarta colocação para a sexta colocação com 10 pontos. O Sport Goiás vai para um rápido intervalo e na volta tem Juventude Samas, que venceu uma importante partida fora de casa, Motoclube, e o Sampaio Correia, que voltou a vencer na competição. Estamos de volta e você que ainda não segue o Sport Goiás no Instagram, vai lá, segue a gente, o @Sport Goiás, e também entre em contato com a gente, mande sua mensagem, sua pelada do final de semana, o que você achou do desempenho do seu time, dos nossos maranhenses nesta última rodada. O telefone é 8585-6928, 989-8585-6928. Dando boa tarde especial agora, claro, para Tadeu Nunes. Tadeu, boa tarde. E olha nossos maranhenses, com exceção do Cavalo de Aço, que empatou, todo o restante venceu. Boa tarde, Galdense. Nós até brincávamos no final de semana, né? Os 4 maranhenses vão ganhar, mas o empate do Cavalo de Aço também é uma forma de vitória, porque ele conseguiu pontuar com o que era líder há muito tempo do campeonato. Então, os maranhenses começando a mostrar suas forças. A gente até brinca assim, são 4 vagas, 3 tem que ser do maranhense. E ainda dá para o Juventude também entrar e assim formar os 3 clubes maranhenses na classificação da Série D. E por falar em Juventude Samas, vamos de melhores momentos do Juventude Samas, Juventude versus o Tocantinópolis. E mais uma vez o Cris, camisa 9 do Juventude, foi oportunista, né? A bola sobra para ele, não tem como. E o detalhe dessa partida é que as principais jogadas, os principais lances foram de bola parada, principalmente do Juventude. Nós temos os 2 primeiros lances de bola parada, né? O Cleiton ali com 2 oportunidades, a primeira na cabeçada, e dessa vez ele não conseguiu chegar na bola. E, enfim, Cris, mais uma vez de bola parada, consegue mandar a bola para o fundo das redes. O Cris está sendo muito importante nessa arrancada do Juventude, assim como o Drean também foi, em forma de fazer gols, em forma de artilheiro. Quando vestiu essa camisa do Juventude, o Juventude conseguiu, o Marcinho está começando a engrenar o time do Juventude, né? Depois de tanto tempo ali que ele vinha treinando, que ele vinha cobrando, o Juventude consegue, parece que está mais leve. Eu estou falando, agora eu vou dar uma notícia aqui, eu estou falando que parece que está mais leve, porque eu tive relato de alguns jogadores do Juventude que depois da saída do diretor de futebol, ou melhor, do executivo de futebol que lá estava, parece que o ambiente ficou melhor, os jogadores se sentiram melhor. Então havia ali um desconforto com os atletas do Juventude, com o ex-gerente de futebol que estava lá no Juventude. Eles não se entendiam mais, não falavam a mesma língua, e para você ver, uma laranja podre coloca todo o cesto, o saco também na podridão. Então a saída de uma pessoa que estava atrapalhando o ambiente do clube está fazendo o Juventude encontrar os caminhos da vitória. E são 14 partidas, né? Vale ressaltar que são 14 partidas nessa fase de classificação da Série D. Nós já terminamos a 9ª rodada e, assim, existe tempo de reação na competição. Não é porque você começou mal na competição que você já não tem mais chance de classificação, porque assim, são 14 partidas, ainda faltam 6 rodadas e são muitos pontos em jogo. Então, Juventude, se a gente pode falar isso, está acordando no momento certo.
na metade, praticamente na metade, né, quando foi o início do retorno, ali na 7ª, na 8ª rodada, que começou a ter os resultados, primeiro vencendo o Guarani fora de casa também por 2-0 e agora contra o Tocantinópolis. Nós falávamos, né, que o jogo passado de Juventude era importante na abertura desse retorno, também como era para o Moto. O Moto tinha que vencer o jogo dele que acabou de vencendo e o Juventude também. O Juventude e o Moto, você bem falou certo, eles estão acordando no momento certo. O Imperatriz já vem nessa crescente, né? Agora vai ter que tirar ponto do 4 de julho e do Guarani de Sobral também, para avançar essas duas equipes e assim a gente tem os 3 maranhenses, né, na fase de classificação. E outro time maranhense que venceu, o Motoclube voltou a vencer nos seus domínios do Nilzinho Santos. Lembrando que são 4 rodadas, né, em casa, o Motoclube perdeu uma, empatou uma e venceu 2 dentro de casa. Voltou a vencer e, como a gente tá falando, no momento certo. E olha, foi com um golaço. Ted Love tá com o pé calibrado e a Mariane Dias é quem tem as informações pra gente. Motoclube e 4 de julho. Começou aí bem movimentado. O Moto, como dono de casa, foi para cima com as primeiras ações. A equipe maranhense apareceu com boas chances, mas não deu em nada. Ted Love, Wallace Lima e Henrique tiveram boas chances no primeiro tempo. Já o 4 de julho não teve um bom início e pouco chegou perto do gol motense. A equipe colorada só começou a sair para o jogo a partir da metade do primeiro tempo. Mas nada de grandes aparições e os times foram para o vestiário no 0-0. No segundo tempo, as duas equipes já não conseguiram manter aquele pique do início do jogo. Sentiram bastante fisicamente e, consequentemente, as chances diminuíram. Erraram bastante passes e a evolução conjunta. Só que, para movimentar a partida, aos 26 minutos, uma cobrança de falta fez Ted Love garantir o primeiro do Rubro Negro. E olha, não foi qualquer gol não, foi um golaço. Bonito e também o único da partida. Após sair na frente, o Moto ficou cozinhando o jogo e o Colorado não conseguiu avançar. O tempo passou e a vitória veio para o Motoclube de São Luís. Fim de jogo, Motoclube 1, 4 de julho 0. Rapaz, e que golaço do Ted Love. Vale ressaltar que é o Ted Love quem está conseguindo, né? Assim, ó, o Motoclube realizou 4 estreias na partida. O André Penalva, zagueiro. Entrou também o Lucas Huck, que desembarcou na quinta-feira e já foi para o jogo. Começou titular, saiu mais ou menos na metade do segundo tempo, pediu para sair por conta do desgaste físico. Normal. Tem também o Henrique e o Danúbio, que assim, 4 jogadores, muda mais ou menos, muda um pouco o time, né? Tu tira 4 jogadores que já estão no time, bota 4 novos, muda uma parte do time, mas a vitória veio com o golaço do Ted Love. Nós falamos aqui na sexta-feira que, na minha opinião, tinha que entrar logo os 4 jogando. Sim. Né? Agora, claro, o Lucas Huck ali, meio de campo, é o cara que carrega aquele piano, que corre mais, se desgasta mais, e ele não teria condições de jogar o tempo todo. O Henrique também foi abaixo da média do que é o Henrique, mas também é um jogo de estreia. O Danúbio é a mesma coisa. E o Ted Love aí desequilibrou, né? Não é o primeiro gol que ele faz assim no ângulo, ele fez um contra o Paragominas, isso aí foi de bola parada. Contra o Paragominas foi um golaço também. Então ele é um jogador que é muito qualificado. O que eu não entendo são algumas opções que o Carlos Ferro está tomando durante os jogos. O Márcio Diogo, no jogo passado, ele era o melhor jogador em campo e ele tirou o Márcio. O Ted Love estava sendo o melhor jogador disparado do time, não pelo gol. Antes do gol ele já vinha demonstrando um jogador mais lúcido. Então você permanece com o Wallace Lima lá na frente, que a gente conhece, mas não vem rendendo, não vinha rendendo, vieram uma peça ali que estava atrapalhando o desenvolver do jogo do Moto, e permanece o Wallace e tira o Ted. Ali você tinha o Cleitinho, você tirava o Wallace Lima, colocava o Cleitinho, ou até o Lael também, que é um cara mais pegador no meio de campo, independente da idade. Se ele está no banco, ele pode entrar a qualquer momento, quem está na chuva é para se molhar, e colocava o Ted Love na frente para puxar um contra-ataque. Porque a partir do momento que você tirou o Ted Love, você fala para o adversário assim, ó, a gente não tem um contra-ataque mais rápido. Aí os caras vão crescer, vão tentar amassar o seu time. E com o Ted Love ali, com o Cleitinho, é um jogador inteligente. O time do 4 de julho ia querer atacar, ia dar espaço. Com a inteligência do Cleitinho e a velocidade do Ted Love, talvez o desenrolar final do jogo seria uma vitória até mais fácil para o Moto. Trouxe muito o time do 4 de julho para o seu campo defensivo. Ali trouxe preocupação, porque a bola aérea ainda é um setor que está deixando preocupado a torcida do Moto, mas o André Penalva com o próprio Anderson também conseguiram fazer uma boa partida. Então, algumas mexidas ali que a gente, não estou dizendo que está errado, porque cada um tem sua metodologia de trabalho, mas seria desnecessário. A permanência do Wallace Lima, para mim, nesse jogo, até o final foi desnecessária e correu até um certo risco.
E quem conversou com a gente foi o Lucas Huck, que estreou nessa partida, fez um bom primeiro tempo, saiu desgastado no segundo tempo, mas conversou da gente sobre essa situação de chegar no time, jogar e conseguir uma vitória logo na sua estreia. É muito bacana, né? Estrear com uma vitória. Nossa equipe foi uma equipe consistente, conseguiu marcar e jogar também. É uma equipe que a postura dela desde o começo do jogo, propôs o jogo, buscou o resultado, nada mais que merecido, sair com resultado positivo. Tem que ressaltar todos os jogadores que se entregou durante o jogo, os que entraram, e é assim que a gente vai buscar os nossos objetivos na competição. A gente sabe que a gente tem jogos difíceis pela frente, vai estar treinando durante a semana aí para estar corrigindo alguns erros, né? E se Deus quiser, finais de semana aí a gente vai conquistar as vitórias e o nosso objetivo maior que o acesso. O Lucas Huck falou nessa estreia, está recebendo algumas mensagens aqui de telespectadores, né? Tem a Fátima Raimunda, falou assim: olha, Gaudêncio, venceu, mas não me convenceu. Tá faltando um atacante matador, que era para ser o Wallace Lima, mas infelizmente ainda não está rendendo. E antes que Tadeu responda isso, também tem o nosso amigo José Ailton, falando que, para avisar o Tadeu, que o Márcio Diogo estava suspenso. Mas ele está confundindo o jogo, né? Que a gente estava falando do jogo que justamente em que ele recebeu o terceiro cartão. Pode dizer, não, a gente se referia ao jogo que ele jogou, não que ele foi suspenso. O que ele fez, ele era até então o melhor jogador, que ele foi sacado do time. A gente estava fazendo Palmas, foi a gente está fazendo uma analogia sobre essa questão, não nesse jogo atual que eu sei que ele estava suspenso. O Márcio estava lá no Neuzinho Santos assistindo lá na arquibancada, junto com a imprensa, com os diretores também do Motoclube, acompanhando a vitória do Motoclube. Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem Sampaio Correia, que fez um excelente jogo fora de casa e somou 3 pontos muito importantes. Lembrando você que pode seguir a gente nas redes sociais, o @esportegoiá lá no Instagram, e também mande mensagem, faça como nossos telespectadores que não perdem tempo, às vezes escutam, né, a conversa no meio do caminho, mas estão aqui atentos, nos informando, nos lembrando de algumas situações, pelo telefone 989-8585-6928. E sem perder tempo, vamos de Sampaio Correia, que conseguiu uma importante vitória fora de casa. No primeiro tempo, quem saiu na frente foram os donos da casa. E nos 10 primeiros minutos chegaram bem perto de marcar com uma jogada bonita do Fabrício, mas que deu bola fora. O time teve a oportunidade de finalizações, mas não souberam aproveitar. E o tricolor não perdeu tempo. Foi acordando para o jogo e garantindo o seu espaço. Até construindo finalizações. E olha, de pouquinho a pouquinho que o Tubarão enche o papo. E o primeiro surgiu aos 35 minutos, em um cruzamento de Zé Mário, que Jean Silva não perdeu tempo e abriu o placar de cabeça. Com um garantido, a Bolívia se sentiu mais confiante e aos 38 minutos, Kevin deixa a bola tocar em seu braço. E o Sampaio ganha pênalti. Na cobrança de Ciel, garantiu o segundo do tricolor. O Brasil de Pelotas acordou no fim do primeiro tempo e aos 45 minutos, após passe de cabeça de Fabrício, Renatinho, também de cabeça, marcou o primeiro para os donos da casa. Na volta do intervalo, o Brasil queria um empate. Tentava sair com mais perigo no contra-ataque, mas as jogadas não foram tão perigosas quanto no primeiro tempo. E o tricolor conseguiu controlar melhor a partida. Isso fez com que o Sampaio tivesse mais confiança em avançar as linhas e trabalhar a bola, sem pressa, esperando aí o tempo passar para carimbar a vitória. E carimbou. Fim de jogo, Sampaio Correia 2, Brasil de Pelotas 1. Rapaz, o Ciel, o iluminado Ciel, o camisa 9 do Sampaio Correia, não tá passando batido em nenhuma partida. 10 chances para ele marca um gol. Uma vitória importante, uma vitória de recuperação do Sampaio Correia, né? Recuperação na tabela e recuperação também da confiança dos atletas em si, né? Não que havia desconfiança entre diretoria, atleta e comissão técnica, mas aquele ambiente, né, para recuperar a confiança, e os atletas começaram fazendo um bom jogo. Mesmo que o time do Brasil tentou fazer aquela pressão inicial, o time do Sampaio segurou e aos poucos foi se soltando, né? Conseguiu 2-0 e apesar do placar dilatado no primeiro tempo, o time do Brasil levou mais perigo no primeiro tempo que no segundo tempo. Mesmo assim, ainda conseguiu diminuir no placar. E o Sampaio faltou apenas um pequeno ajuste para decretar uma vitória maior. Agora chega em São Luís, chega nessa madrugada, tem toda uma semana para treinar, para trabalhar
recuperar tem que ser recuperado. O Luiz Gustavo já não joga, mas o Adson, lateral direito, tem essa possibilidade de entrar jogando. Eu acho que a partir dessa vitória importante, fora de casa, com todo o desgaste da viagem, que não é só o aéreo que o Sampaio pegou, ainda pegou o terrestre e também pegou um frio lá daqueles. O time do Sampaio Corrêa fez uma grande partida e tem tudo agora para manter essa sequência, já que o próximo jogo é aqui no Castelão. Contra o Vila Nova. Na verdade, é fora de casa. Vila Nova e Sampaio Corrêa fora de casa no sábado. Em a tabela de classificação atualizada, o Náutico segue líder com 30 pontos. Em seguida vem o Curitiba, Goiás, Avaí, CRB, Brusque e o Sampaio Corrêa, que estava na 10ª colocação, já sobe para a 7ª colocação com 23 pontos. E assim, aquele jogo contra o CRB, são alguns jogos pontuais, né? Aquele jogo contra o CRB poderia ter deixado o Sampaio Corrêa em uma outra situação muito mais confortável. Em seguida vem o Guarani, Botafogo, o Vasco é o 10º colocado, o Operário, Remo, CSA, Vila Nova, que é o 14º colocado, que é o próximo adversário do Sampaio Corrêa. Então assim, é um duelo assim, 7º colocado para o 14º colocado, a diferença entre eles é de 5 pontos na tabela. Depois vem o Vitória, a Ponte Preta, o Londrina, o Cruzeiro, o Brasil de Pelotas, que está na zona de rebaixamento, e o Confiança. Sampaio Corrêa venceu, uma vitória importante, 7º colocado, e vai pegar um time que está mais na parte de baixo da tabela, com chance de vencer e subir ainda mais também na classificação, né? E é um time que não vem fazendo boas partidas nos seus domínios, então o Sampaio também tem muito disso. A partir do momento que o time que vai propor jogos no Sampaio, o Sampaio Corrêa agora está adotando aquela, desde o início do Felipe Surian, que é diferente do Rafael Guanais, né, que tentava pressionar o adversário, jogava com linha alta e zagueiro jogando no meio de campo. E agora com o Felipe não. Como tem dois extremos velocistas, tem um jogador que está iluminado lá na frente, o Sampaio dá o campo para o adversário, aquela bola roubada, aquela bola desperdiçada pelo adversário, o Sampaio chega muito rápido no ataque para finalizar e vem dando certo. O Sport Goiás vai ficando por aqui, o tempo já está um pouco estourado, mas amanhã vamos responder uma pergunta muito interessante do nosso amigo, o Maílson, perguntando do Tadeu se o Moto jogaria melhor ou não sem o Márcio Diogo. Uma pergunta um tanto que polêmica, mas amanhã a gente responde aqui no Sport Goiás. Não perca e assista amanhã o Sport Goiás aqui, claro, com muito mais informações dos bastidores e também do que estiver acontecendo com os nossos maranhenses.